Sejam bem-vindos a mais um Talks, todas por... Gente, hoje eu tô muito feliz que eu trouxe um convidado super especial pra mim. E eu falei pras meninas, vocês vão se apaixonar. E você que tá aí assistindo vai se apaixonar também, porque ele é um exemplo de ser humano. Mas antes de apresentá-lo, vamos falar oi pra nossa apresentadora Pauline. Oi, gente. Alana. Oi. Grazi. Oiê. E o nosso convidado, gente, ele que é um empreendedor nato, ele tem uma mentalidade brilhante, ele é escritor, já escreveu inúmeros livros, já fez livros sobre celebração de casamento, sobre os celebrantes. Fez um evento incrível que eu pude participar junto com a Cris do Empodere-se lá no Memorial da América Latina, o lançamento do livro Celebrantes. Ele é mestre de cerimônias, celebrante social, empreende no setor de eventos há muito tempo. Começou com festa aos 16 anos de idade e tem muita coisa boa aqui pra falar pra gente. E fala lindamente sobre o amor. E eu brinco com ele, eu falo, ele casa todo mundo menos eu. Né? Então vai casar eu também. Olha lá, tem mais um aqui. Então vamos receber com muita energia Rodrigo do Carmo. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, meninas. Seja muito bem-vindo. Ai, que alegria encontrar com vocês todas e com você de novo aqui. Saudades. Hashtag O dia saudades. dos namorados eram vocês que estavam... Você leu o recadinho pro meu namorado? Vocês Lindo. dois? Leu. Você leu também. Só que ele não viu, gente. Adilson. Pois sabe o que eu fiz? Tá Eu gravado. gravei a tela da live Boa. e falei, Danilo, venha ver minha mensagenzinha Você leu das duas, Rô? de Que bom. namoro. Olha, Ah, Ele que legal. amou. Não, foi especial, né? foi demais. Foi Falar muito de amor lindo é aquele sempre programa. Muito bom. Rô, se apresenta aí pra galera. Sim, galera. Boa noite mais uma vez. A Gabi já falou tudo que tinha que falar. Nossa, tem um monte de coisa que eu não falei. Se apresentar é sempre um dilema na nossa vida, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de falar de si própria, mas vamos quebrar um pouquinho isso. Eu, sempre que alguém me pergunta quem é você, acho que a primeira pergunta que eu falo, a primeira resposta que eu dou, eu sou celebrante. Literalmente, no sentido literal da palavra. Eu celebro para viver e vivo para celebrar. Eu me encontrei na comunicação há muitos anos e sou muito feliz com isso que eu faço. Hoje, literalmente, me considero um ser celebrante e vivo nesse mundão para falar de coisas boas, para instituir famílias, para renovar votos e para que a gente possa deixar um pinguinho de luz nesse mundo escuro. Que delícia. Celebrar, né? Traz tantas substâncias boas, né, pro nosso cérebro, né? Ah, com certeza, porque assim, a gente vive histórias que não são nossas. Então, quando uma família, quando um casal me encontra e me coloca naquele lugar tão sagrado para ele, para mim o que pode ser isso? Se não só viver aquilo com intensidade, com verdade. Não consigo encarar uma celebração como negócio. Não consigo. Vivo disso. Pago minhas contas com isso. Né? Tenho o meu conforto, faço o meu lazer por meio das celebrações. Mas não dá para ser só negócio. Porque tem vida envolvida ali. Né? Tem história. Você está participando de momentos na vida de pessoas que elas nunca mais vão esquecer de você. Nunca mais. E como foi que começou sua trajetória? Com quantos anos? Ah, eu com festa, acho que desde que eu nasci. Porque eu gosto de uma bagunça, viu? Que delícia. Eu gosto de um querequetê caracatá. Gosto de uma festa. Então, assim, desde o tempo de escola, todo mundo já falava isso. Ah, você vai ter que trabalhar com festa, com comunicação. Mas a gente é criado, às vezes, para entrar numa empresa, assina sua carteira de trabalho e vai viver assim. E eu comecei assim. Fui trabalhar na área financeira, fiquei por 7 anos nessa empresa, depois mais 3. Foram 15 anos da minha vida em empresas, carteirinha assinada. Mas, em paralelo, eu fazia festa. Era frenético, domingo a domingo. Eu saía do trabalho, ia pro buffet, isso de quinta a domingo, né? Porque nos outros dias faculdade, então Uau, era tudo junto, muita não energia. parava. E eu fazia festa infantil. Trabalhava na monitoria de um buffet infantil. Olha, que Fiz monitoria, fiz lavar-louça, fiz copa, fiz cozinha, fiz bar. Eu passei por tudo. Fiz auxiliar de cozinha, passei por tudo. Arborismo, que eu morria de medo daquilo. Eu tinha mais medo que as crianças. Não, eu no dia que me Você colocaram chegava em cima... estressado em casa. Chegava, porque a gente tinha que se jogar primeiro, né? O que é arvorismo? Só pra eu O entender. arborismo é um complexo de uma prova que as crianças vestem, aquele colete de segurança que fica preso numa corda. Tá. Você vai passando pelos obstáculos e no final se joga numa tirolesa. Tudo lá no alto. Isso, tudo a Entendi. 3, 4 metros de altura. Entendi. Isso, vai circulando o buffet inteiro.
E o primeiro que faz o circuito é um monitor, né? Porque Eu a gente- dar um exemplo. Nunca tinha passado. Eu era um Você péssimo atenção. exemplo. Já descia Era gritando. um péssimo exemplo, mas até isso eu fiz. E aí, nos meus 18 anos, o buffet me convidou para começar a gerenciar a festa. Olha. E aí foi óbvio, aceitei de primeira, né? Eu acho que eu até trabalhava meio que pensando nisso, né? Fazer a gerência. E na gerência que chegou o convite para a primeira cerimônia. Eu nem sabia o que era um casamento. Tinha ido em um casamento na minha vida como convidado, Um só. um só, na igreja. Família pequena, então. Sim, minha família reduziu muito da minha geração pra cá. Reduziu bastante. Então, assim, tinha ido em um casamento sem a menor consciência em si do que era aquilo, né? 18 anos. O que eu tinha era o terno da minha formatura e só. E o convite para fazer aquele casamento que ia ser o buffet infantil. Depois eu entendi o porquê. A noiva não tinha condição de fazer numa festa, né, num buffet social, não tinha condição de levar o celebrante. E eles me ofereceram R$100 pela cerimônia. Uau. E eu aceitei de primeira, porque eu ganhava 50 para fazer a festa inteira. Uou. Falei, que evolução! Eu vou fazer. Dobrei o meu dobro, cachê. para fazer uma cerimônia. E nem o texto eu escrevi, gente. E como é que foi isso? Porque a noiva escreveu numa folhinha de papel, deixou no buffet. Eu nem conhecia os noivos. Conheci no dia. E aí fui lá, peguei esse textinho, vesti o terno na formatura, peguei um táxi para andar 2 quadras. Chegar de Pra não carro. suar, pra não sujar, pra não se Acredita? amassar. Peguei um táxi para andar 2 quadras e fiz a cerimônia. Li o texto, né? Só que a adrenalina daquele momento foi tão intensa, foi quando eu saí do buffet infantil falando, será que isso existe? Porque quando a gente fala em casamento, em celebrar, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Um padre ou um pastor. Exato. Ou juiz de paz. Então, para mim, era isso. Ou um padre, ou que não vai ter padre, não vai eu vou ser o padre. Sim. Não tinha nome, né? Celebrante ainda não tinha nome no mercado. Era só mestre de cerimônias. E foi assim que eu comecei. Foi um convite, um caso do acaso, bem marcado. E depois disso, deslanchou. Foi. Aí estudei, eu saí de lá, na época fazia faculdade, trabalhava na empresa, mas eu saí de lá com consciência, assim, que caminho seguir, o que é isso? Fui buscar referência. Achei muita gente na Olha que internet legal. na época, só que muita porta fechada. Isso foi em que ano? Sou tão jovem. Analítica. Não, acho que foi meados de 2009 para 2010. A internet já tava bombando, Já, as redes sociais. Tínhamos Google, Orkut. já. Orkut na época. Orkut Tinha as estava comunidades saindo. dos celebrantes? O Orkut estava na transição. Eu lembro muito bem da transição. E pro Facebook. No Facebook tinha os grupos. Mas eu levei muita porta na cara. Muita, Mas, Rodrigo, muita. quando você fala assim, eu fui estudar, existe um estudo, Qual é o caminho? Quando você fala, eu fui estudar para ser celebrante, né? Igual Uhum. você falou, naquele momento não existia o celebrante. Não. Né? Então você teve que pegar algumas referências, como no pastor, o padre, não sei, você falou, Os mestres de os mestres de cerimônia. cerimônia. Como que foi esse estudo? Onde você conseguiu chegar nessa questão para você poder realmente agregar e falar assim, não, é isso aqui. Eu vou fazer diferente, Uhum. eu vou levar a celebração. Eu acredito muito no 360, naquilo que a gente escolhe fazer. Então, quando eu falei, eu vou buscar sobre celebrar casamentos ou ser apresentador, eu falei, eu preciso entender melhor o setor de eventos, porque eu conheci o setor infantil. Eu fazia isso. Eu não fazia só festas no buffet naquela época. Pessoas me procuravam para fazer a festa no condomínio. Eu levava as estruturas, contratava mão de obra. E eu falei, o universo social é outro universo. Então eu preciso entender o que é esse universo de festa social, de casamento, de debutante, de bodas, de formatura. Eu comecei com cursos de assessoria, de organização, de planejamento, que era onde eu ia encontrando cursos sobre eventos. E dentro deles você vai começando a entender um pouco mais da seara. Conversei com grandes mestres da época, que já tinham alguma projeção. Alguns foram, Jacques Tegani foi super solícito, abriu as portas. Eu fiz um curso particular com ele dentro da casa dele. Olha que incrível. Passei um dia lá com ele estudando celebração de casamento. Como eu falei, muitos outros... Eu cheguei a ouvir não, sai dessa. Sai dessa. Literalmente assim, sai dessa. Sempre Isso tem esses não... não. Sempre. Não, isso não tem caminho para isso. Então eu fui buscando entender o mercado como um todo.
Tanto que a segunda cerimônia foram 3 anos depois. Uau! Quase 3 anos depois. Então foi uma persistência, Sim, foi uma resiliência, sim, foi uma sim. questão de... Sim, porque aí estudando a organização de festas sociais, eu também comecei a trabalhar com a organização de festas. Só que sociais. Mas foi uma opção E aí- sua esse tempo? Que você achou que você Sim, precisava não. desse tempo? Sim, ou não. porque foi Sim, fluindo? não. Oportunidade. Oportunidade. Porque aí como eu comecei a organizar festas sociais, comecei a me envolver em casamentos, amigos meus que iam casar começaram a me chamar. Que legal. Né? Então, você faz a organização? Faço. Eu comecei a literalmente me oferecer para os amigos para fazer. Sim. Fazia, nem cobrava. A maioria não cobrava. Aí teve um que a minha amiga falou, Rodrigo, você dirige no dia para mim? Eles iam alugar um carrão para pegar ela do salão. Eu tinha acabado de tirar a carta. Falei, que perigo. E é importante essa função do casamento. Mas demais, Noiva vai gente. chegar de Tá alguma levando coisa. Hoje eu me pego nas feiras de noivas, nos workshops, falando, gente, não confia no cunhado. Contratem uma empresa de transporte para... Eu me pego falando isso, mas eu fui um desses. Então, assim, ela falou, você dirige para mim? Eu falei, dirijo, não tem problema. Quando eu cheguei na igreja, não tinha ninguém, assim, organizando. Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem as funções dentro. Não, a gente vai casar na igreja, mas quem vai organizar cortejo, formar fila, fazer as ordens protocolares, isso, lado essas direito, flores. lado esquerdo, ver se a Sim. montagem tá correta ou não. E aí eu cheguei lá no casamento dela, era isso. A igreja tava lá, a decoração tava lá, mas não tinha ninguém pra nada. Rodrigo, posso contar uma coisa? Aconteceu 2. isso com a gente. Disso daqui que não deixa eu mentir também. Um amigo nosso, beijo, te amo, amigo. Foi o casamento dele. E foi na nossa cidade natal, né? Uhum. Lá no interior do Paraná e tudo mais. A noiva linda, maravilhosa. E quando ela chegou na igreja, não tinha flores. Não tinha Desesperador. nada. Foi muito engraçado que no dia a gente estava no carro, ela pediu, você me leva? Aí meu esposo foi buscá-la, né, e levou ela até a igreja. Chegou lá, ela não tinha flores, ele tinha pagado tudo à vista. Eles se preocuparam tanto com a festa, porque ele ficou lá na festa, o pessoal arrumou tudo, tava tudo lindo, o espaço da festa, mas esqueceram a igreja. Ai, meu pai. Esqueceram. Quando chegou, e ele tava lá, e ele ligou, né, falou assim, Tilson, espera um pouquinho, aconteceu isso, né? Aí eu falei assim, aí ele me liga, o que aconteceu? Eu falei assim, calma, não tem. E aí pra acalmar ela respirou, ela chorou, ela falou assim, eu não acredito, mas ela entrou. Ela entrou sem flores, ela entrou, é incrível, só que é o que ela falou, era um sonho que ela E tinha. vira uma frustração. Exato, gigantesca. exato. E a gente, né, que tá compartilhando aquele sonho, que tá compartilhando, a hora que ela entrou, que tava sem flores, ela entrou sorrindo, ela entrou porque ela queria. Era o casamento dela, era o amor, sabe, era o sonho dela. Mas a gente percebe, tipo assim, não, eu vou entrar desse jeito. Sabe, enquanto o noivo tava super nervoso, já ligando pra todo mundo, e o pessoal não atendia. Cadê o pessoal das flores? Não atendia, não fazia nada. Então, a importância também de ter Sim, um profissional, um profissional organização. de organização, né? Naquele momento, todo mundo se preocupou, não se preocupou. Vou Isso chegar pra lá, vai estar tudo qualquer bonito. tipo de casamento. Tipo assim, às vezes a pessoa fala, não, vai ser um evento simples. Não importa. Não importa. Tem que ter um assessor e um organizador. Pode ser na garagem de casa ou no Monte Castelo. Porque é um dia tão singular, tão único, que não tem replay, não tem margem para ser mais ou menos, não tem tempo para resolver as coisas. Imagina, você chegar e pegar o problema, acabou. Sim. Né? não tem Foi lindo porque ela como. queria. Ela tava linda, gente. Ela tava linda, era o momento deles. Mas assim, os convidados mesmo acabam sentindo essa frustração que você falou, Sim. né? A gente Passa, vê, reverbera. passou. Pra gente passou. Ai, Como eu falei, é uma história que a gente conta hoje, mas assim, tudo superou. A alegria, a beleza, assim, o amor, né, que a gente vê ali naquele momento, então supera tudo isso daí. Mas justamente, cadê o álbum? Cadê as fotos? Cadê, né, aquilo tudo que você sonhou? Sim. A festa foi maravilhosa, estava tudo lindo, então superou também. Mas é incrível a questão da organização, a importância. Sim, É porque quando a você organização ela começa muitas vezes 1 ano antes do casamento. Então o assessor já vai Ou trazendo mais. direção, ou mais. Eu tenho cerimônia marcada para 27, Olha isso, 2027. Pra quem Então, demorou assim- 3 anos pra fazer a segunda, sua agenda tá agora até 2027. Amém. Dia assim, Ai, eu continua. Como que você lida? Uma curiosidade. pressão, né, Como é que você lida com a noiva, assim, 2 anos na ansiedade? Porque eu fico Sim. pensando assim, ó, eu sou um perfil comportamental que se eu tiver que marcar meu casamento pra 2027, eu já surto agora. Entendeu? Eu Entendi. prefiro assim, então não quero, porque 2 anos na ansiedade.
2 E aí As noivas vocês têm chegam. que ter um controle emocional pra Sim. ficar lidando ali todo dia. Porque aí a noiva, em 2 anos, gente, dá vontade de separar antes de casar. Não, e ela muda tudo, Vamos né? lá. E eu acho que muda tudo, Vai né? mudando Muda. 2 Vem anos. tendência. Quando os casamentos são mais distantes, o que a gente orienta é, primeiro assim, resolve o que é essencial e que não muda. Né? Igreja. Espaço, igreja, se for na igreja, espaço, os maiores contratos, decoração, o que precisa para garantir um Ok. evento. Agora, tudo que é entretenimento, aí não, aí é só a partir de um ano antes, porque muda. Né? Hoje a E aí cabine elas de ficam foto é tudo doido legal, pra amanhã a dizer. plataforma 360 é mais legal. Para a celebração em si, uma das vantagens que eu tenho é porque o processo de preparo da celebração começa mais perto do casamento. Sim. Tá. Então a gente reservou a agenda, eu fico super à disposição das noivas. A gente conversa, troca figurinha. Tem noiva que participa mais, tem noiva que participa menos, tem noiva que qualquer postagem já tá comentando. Eu prefiro que participe, Sim. que a gente vai criando mais confiança, mais elo, mais intimidade. Imagina você chegar na frente de uma pessoa no dia do casamento: oi, tudo bem? Eu sou seu celebrante. É. Não, Nossa, então, não é legal. Pra né? mim é ótimo, só que eu não fico cobrando nada das noivas. Deixo elas à vontade, igual quando me pede orçamento. Pedi o orçamento, mandei o orçamento, respondi suas questões, eu espero. Hoje aconteceu, voltou 1 mês e meio depois que conversou comigo, não tinha mais a data. Então assim, eu não fico, olha, estão querendo sua data. Ó, Sim. Claro, você deixa respondo, disponível. atendo e deixo o barquinho tocando, né? Eu acredito muito que as conexões que se firmam, elas têm que acontecer. Então eu deixo o barquinho ir remando. Mas eu gosto do contato. Então eu tenho um pouco mais de vantagem porque eu me limito à celebração. Agora, o assessor, na época que eu fazia assessoria, não, aí é um turbilhão, né? Tanto que, quando eu decidi parar com assessoria, foi 2015, foi justamente por isso. Porque eu já não ia mais conseguir atender bem os dois lados. Sim. Porque as noivas que fechavam assessoria comigo queriam minha presença na festa. Então, assim, eu já não bastava mandar equipe, queriam que eu estivesse presente, mas as celebrações já estavam dominando minha agenda. Então, eu precisei decidir. Aí foi quando eu honrei esses contratos todos e fiquei só na celebração. E nunca deixei de apoiar as assessoras, amo todas. Sem vocês o evento não existe. Você é casado com uma assessora? Sim, Então, gente, tem um casamento aí perfeito. Perfeito, é o combo sim, perfeito. sim. É a Raquelzinha. Na verdade, assim, a Lindy Sonho Assessoria, ela é um braço do que eu fazia, só que hoje ela não é que é estacionada, mas ela basicamente se limita a atender famílias que a gente sempre atendeu. Tá. Então, casei a prima, a irmã, a amiga, Olha que legal. eles voltam. Incrível, não? Ah, me ajuda aqui. Aí esses eu mantenho o atendimento. Então, assim, a gente não abre, não tem nem braço para atender muitos, assim. Eu acho que o limite da Lindy Sonho hoje são 30 eventos por ano e só. Questão de tempo, porque Raquelzinha é contadora também. Entendi. Então, durante a Então, semana se eu ela for tá casar em 2027, contratar vocês, até 2026 e meio eu choro pra Raquel. Isso. E aí eu vou estar mais próxima, aí eu choro Aí pra você chora você. comigo. Entendi. Aí você chora é o combo comigo. perfeito. Perfeito. Mas comigo o povo só chora de emoção, viu? Gente, são lindas as cerimônias dele. É inspirador. Ô, Rô, você acredita no amor, né? Uma vez eu te fiz essa pergunta, né? Claro. Porque a gente vê quantos divórcios acontecem aí, depois da pandemia, então, foi disparado. Você acredita verdadeiramente Claro. no casamento eterno? Claro! Olha o meu post de hoje no Instagram. Celebrei uma boda de diamante. 60 anos de casamento. 60 anos de Eu acredito no amor. Como não acreditar no amor? Mas na nova geração, você acha que tá tudo tão descartado? Eu falei, inclusive, isso numa criação de conteúdo meu no Instagram, que a gente tá na geração do descarte. Não sei se você percebe isso. E que às vezes eu desconfio se hoje, a geração de agora, ficar 60 anos. Você ainda acredita? Eu acredito. No fundo, eu também acredito. Ela quer acreditar. Sabe No por fundo, quê? eu também acredito, mas assim, Mas... é mais difícil a gente acreditar. Mas assim. quem disse que o amor é condicionado pra gente fraca? Pra reclamador? É verdade. Pra apontador de falha? Uau. Não. O amor é condicionado pra gente forte, pra gente disposta. Porque existe uma grande questão que envolve o amor e as pessoas demoram pra entender. O amor não depende da gente pra nada. Nada. É a gente que depende dele pra tudo. Pra quem participa do exercício da fé, vai ter claramente na sua cabeça que o que é o amor já foi ensinado há mais de 2000 anos.
ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele tudo suporta, enquanto existir respeito pela integridade da outra pessoa. E pela própria vida também. Então o amor, ele está em nós, ele está entre nós, enquanto a gente permite. Só que não é fácil ter o amor entre nós, porque ele nos exige o respeito pela integridade, ele nos exige essa disposição diária de reconquistar o rigor pela vida, de querer ser melhor. O amor, quando chega, ele chega transformando. Ele não chega para te manter na zona de conforto. É isso. Então, se você não tem disposição de mudar, de evoluir, de querer ser melhor, de fazer melhor, não por você, mas pelo outro, o amor vai embora. É isso. É verdade. Então, assim, eu acredito no amor e acredito nessa disposição. Agora, tem pessoas que precisam aprender pela dor. Aí é uma questão de escolha. Aprende pela dor, passa a entender o que é o amor e aí se transforma também. Mas eu acredito. E acho que sempre vou acreditar, porque eu vivo isso, né? Eu vivo o amor no meu dia a dia, eu busco essa evolução no meu dia a dia. Eu preciso disso para cada um dos casamentos, porque cada casal é de um jeito. Cada casal tem uma ótica diferente para o amor e para o que vive dentro do seu lar. Então tem até um livro muito bom, As 5 Linguagens do Amor, que ela traz uma percepção de várias formas das pessoas encontrarem o amor. E é isso que eu tento encontrar nas cerimônias de casamento. O que aquele casal tem como visão de vida, de amor, de perfil, de identidade. Porque numa cerimônia eu não vou falar por mim. Eu falo por quem está na minha frente. Então eu não posso chegar lá com os meus conceitos, com as minhas definições, com as minhas experiências. É verdade. Não, na cerimônia é o contrário. Quem são vocês? O que vocês têm de percepção? Às vezes nem eles sabem. Sabem, mas nunca verbalizaram. Então na reunião de alinhamento a gente vai ali pela beirada, descobrindo, perguntando, entendendo, para quando chegar na cerimônia, eles ouvirem exatamente aquilo que eles já são e nem sabiam. Para gerar tudo isso. E eu acho que o maior problemática também dessa questão que a gente às vezes entra em confronto, é essa questão da linguagem de amor, do amor, né? É entender que a gente tem que estar disposto a entender que a linguagem do amor do outro não necessariamente é a sua. E normalmente nunca. E a gente quer que a pessoa que está com a gente receba da forma que nós gostaríamos. E aí é onde, se você não tiver essa disposição de entender o outro, essa maturidade, que entra nesse colapso. Você vê muito isso na prática? Dá choque, né? Dá choque. Não é? Dá choque. Dá choque. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós. E nunca serão. Né? Quando eu fiz a minha pós, eu fiz pós em gestão de liderança e talentos. E a gente estuda muito a psicologia, estuda muito comportamento humano. E a temática que eu fiz na minha conclusão do curso foi sobre lidar com pessoas difíceis. E depois de estudar, de se aprofundar, de buscar os filósofos, os psicólogos e tudo mais, a conclusão que eu tive foi: as pessoas não mudam em essência. O que existe é um ajustamento de conduta para conviver socialmente. Então, aquela pessoa difícil no ambiente de trabalho, no ambiente do lar, ela nunca vai mudar a sua essência. Mas ela se ajusta conforme o ambiente em que ela está, se ela quiser sobreviver naquele ambiente. Esse é o ponto, ela tem que querer também. Se ela não quiser, ela vai continuar daquele jeito até que ela seja retirada do ambiente. Eu acredito que nos relacionamentos é praticamente a mesma coisa sobre a questão do ajustamento. Né? Então, assim, a sua linguagem vai continuar sendo a sua linguagem, o seu desejo vai continuar sendo o seu desejo, o seu anseio, o seu medo, a sua dor vai continuar sendo sua. Mas o outro consegue se ajustar para que a sua dor, na verdade, ela diminua, ela seja dividida, para que o seu medo ele seja descartado, de certo ponto, pelo ato da confiança no outro. Então, quando a gente faz essa troca, a gente consegue identificar a fraqueza do outro e a gente vira a fortaleza. É isso que a gente chama da tampa da panela, da completude. A gente nunca pode encontrar alguém que nos completa por aquilo que nos falta. A gente tem que encontrar alguém que nos completa por aquilo que nos faz bem, que nos engrandece. Porque senão, se encontrar alguém que só nos completa por aquilo que falta, a gente não cresce, né? A gente se acomoda. Gente, eu tô sentindo tanto amor. Eu acho que a edição desse vídeo tem que ter vários corações falando nos corações. Juro! Eu ia falar isso agora, vai ter que ter um monte de coraçãozinhos aí. Cara, desde o momento que ele começou, ele tá sorrindo. Amores, né? Ele tá sorrindo, ele tá falando com uma energia que eu tô sentindo o amor daqui, gente, de verdade. É muito bom, Rodrigo, muito, muito bom. É muito gostoso. Mas me fala uma coisa,
quando você começou a empreender, quando você realmente saiu ali do buffet, que você começou a estudar, que você começou a ver que aquilo era um modelo de negócios para você, foi difícil? Como que foi essa aceitação? Você viver do que você faz hoje? Ah, sim, é sempre desafiador, né? Eu tive muito pé no chão, porque eu graças a Deus, eu sempre tive líderes e não chefes. Então eu aprendi muito com os 4 líderes que eu tive nessa jornada antes de ficar só com a celebração. Então eu fiz uma transição muito tranquila, porque eu tinha o meu emprego CLT, ganhava o meu salário garantido, e a celebração ela foi acontecendo de maneira natural. Eu contei da primeira que eu fiz, mas não contei a de 3 anos depois, né? Que também foi um acaso. Foi com a minha colega de baia do trabalho. Ela já sabia que eu estava trabalhando com casamento, que eu fazia festa, todas as festas da empresa, inclusive eu estava lá no microfone, comandando tudo. E aí ela, Rodrigo, minha filha vai casar. Você faz o casamento? Faço, Zilda. Ai, como? Faço. Quanto você cobra? Não faço ideia. Mas eu faço o seu casamento, eu faço. Vai na minha casa, leva sua filha, seu genro, vamos conversar, tarará. Cobrei R$50. Te juro por Deus, gente, cobrei R$50. Hoje, para vocês terem ideia, falando de negócio, a média nacional que saiu do mapa de celebrantes, uma cerimônia de casamento a partir de R$2.000. Aí você vai disso pro infinito. Tem celebrante cobrando 13 mil, então vai disso pro infinito. Mas cobrei R$50 naquela época. Falei, Zilda, eu faço com a maior alegria do mundo. Me senti tão lisonjeado pela confiança dela. Porque ela sabia que eu tinha feito uma cerimônia. Ela sabia que eu trabalhava mais com organização do que necessariamente com a celebração. Aceitei o desafio, eles foram na minha casa, foi ali que eu conheci o casal e consegui as informações para criar a primeira cerimônia. Mesma coisa, chegou no dia, terninho, já tinha meu carrinho, GPS da Multilace. Me perdi, fiz o casamento dela e a Zilda, a mãe da noiva, ela foi profética. Falou, Rodrigo, depois do casamento da minha filha, você não vai parar mais. Uau! Ela foi profética. Foi em Caieiras. Ai, olha Foi aí. em Caieiras. E foi exatamente isso que aconteceu. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, eles têm um trabalho muito forte sobre a família e para a família. Então, tem muitos casamentos que acontecem dentro dessa igreja. E a filha dela é dessa igreja até hoje, que eu sempre encontro ela. Então, do casamento dela, acho que tinham 300 convidados ou mais, era um grande casamento. Dali começaram os novos contatos. E nunca mais parei. Nossa. Nunca mais parei. Até hoje eu acho que 50% da minha agenda são de membros da Congregação Cristã do Brasil. Olha aí. Nunca soltaram o abraço. Que legal. Sempre Nossa, foi. não, eu ia falar assim, eu fiquei até surpresa, porque geralmente é não é o pastor que eles falam, é Esse é o o cooperador, diácono, né? é O o diácono, cooperador. o cooperador que faz. Isso. Olha que interessante, que você é da congregação? Não sou da congregação. Olha que legal. Não sou da congregação. Não, isso eu quero até pontuar, porque abrange todos as religiões, Sim, todos, sim. né? Não é Sim, questão claro. religiosa, né? Não. Então, que legal. Não, cara, não é. Que bacana. A celebração social, ela pode ter fé, se o Sim. casal tiver fé, mas ela não tem uma doutrina. Ela não Isso, tem um que dogma. Então, assim, a maioria dos casais que eu faço tem fé. Alguns são plurireligiosos. Um é Sim. católico, outro é evangélico. Um é evangélico, outro é de outra religião. Pra não ter E daí briga, por diante. Ou às vezes tem o noivo é ateu, a noiva é religiosa. Já apareceram uns desafios assim. Rodrigo, dá pra falar de Deus sem falar de Deus? Nossa, é desafiador. Acontece. Mas dá. Que legal. Dá porque eu falo, pra falar de Deus a gente não precisa falar. A gente só precisa sentir. É verdade. Então é possível. Mas aparecem alguns desafios desse jeito, sim. Aparecem alguns. E eu falo, o bacana de ter a conexão com o casal, a gente tem que saber dizer não também. Sim. Tem que saber dizer não. Eu já falei, tem alguns meses, eu disse não para uma mãe de uma debutante. Começou a subir aqui, Gabi, na garganta, não aguentei. Isso na reunião. Mas eu fui muito sincera com ela. Eu falei, mãe, não me contrata. Não me contrata, Não, vocês não querem um celebrante, vocês querem um anunciador de nome. Isso você pode falar com o DJ, se você quiser alguém, eu te indico alguém que cobra bem mais barato do que eu, porque você não vai me pagar feliz, eu não vou feliz para sua festa. Olha que Então não me legal. contrata, porque você só quer anunciação de nome. Não que eu não saiba fazer isso, mas eu não vou fazer com prazer.
Eu vou ficar lá 1 da manhã, chegar em casa às 3, tem que acordar às 8 para um casamento. Não, eu tenho que fazer tudo muito bem. Eu tenho que estar inteiro para todo mundo, né? Dispensei. Então, assim, saber falar não é libertador demais, assim. Uau. Demais. Sim. Porque é energia, né? Que você tá ali entregue. Sim, e cerimônia, eu sempre falo, né? Cerimônia não merece improviso. Mas ela tem muito, não vou chamar de improviso, mas tem muita inspiração do momento. Do momento. Sábado agora, fiz a cerimônia. Terminando a cerimônia, eu sempre cumprimento os noivos. Nisso que eu tava cumprimentando o noivo, ele começou a falar. Eu fui pertinho dele para ouvir melhor, até porque música, barulhos, aplausos. Ele, não, eu queria que você me mandasse esse trecho que você falou do nosso amor, por escrito. Eu olhei para ele na hora e falei, Wellington, esse eu não escrevi. Esse eu não escrevi, foi aqui, foi na hora. Ele, sério, Rodrigo? Eu falei, sério, mas... Pega a gravação. Vamos Pega a gravação. Eu falei, sério, Wellington. Esse foi então, assim, tem muitos momentos da cerimônia que é o momento. Espontâneo. É a hora ali, né? É o pra valer. É o que até mesmo quando a gente vai falar de fé. Quando o casal tem fé, é muito difícil na cerimônia ela não se manifestar. Olha isso. Independente da fé. Porque o casal vem naquela energia, você sente aquilo, E a os emoção pais, familiares. sobe. Aí a emoção vem. É uma delícia, aí né? todo mundo. Friozinho na barriga. Meu Deus. Mas eu digo que a transmissão, né? Você transmite isso para cada convidado que tá ali também, né? Porque querendo ou não, eles estão ali para formalizar uma nova família, para formar ali uma coisa. E aí tá todo mundo. É uma mãe que tá deixando a filha embora para uma casa. É um pai que tá vendo o filho saindo de casa. Então é um primo que vai falar assim, pô, não vou mais sair de balada com meu primo. Enorme, É uma um mix de expectativa. E aí você, emoções, exato, aí você começa a falar, você traz essa questão da emoção. E, cara, eu sou chorona. Gente, eu choro em casamento até de quem eu não conheço. Eu também! Eu choro, Ai, meu eu choro em casamento de novela, né? Tá ali, ai, meu Deus, tô chorando. Sabe aquela amiga que fala, eu tô casando, a prima tem uma senha aqui, quer ir comigo? Ah, vamos chorar lá, eu choro mais que a prima. Ai, vamos, todo mundo chorando, é um auê, gente. É incrível isso. Contagia. Contagia. É contagiante. É contagiante. E o Rodrigo, você acredita que só se ama uma vez o verdadeiro amor? Só existe uma vez ou a gente pode ter vários amores na vida? Querendo te pegar. Polêmica. Eu acredito que o eterno, ele se chama tempo presente. Então, assim, o eterno é o aqui, é o agora. Ah, Rodrigo, você já fez casamentos que as pessoas se separaram? Na mesma semana. Mesmo? Já fiz. Então, assim, acontece. Mas para mim, o eterno é o tempo presente. Assim como faço casamentos de pessoas que já foram casadas. Sim. Nossa, fiz um lindo. Até a gente se emociona também. Apesar da gente pensar muito na parte técnica, né? O cuidado, a gente se emociona em casamentos. Teve um que eu celebrei, foi ano passado. E eles eram amigos de infância. Tiveram um namoro, né, na adolescência, a vida os separou por 20 e tantos anos e se reencontraram depois. Depois de terem tiveram outros relacionamentos, tiveram filhos e se reencontraram depois. Foi depois da pandemia, inclusive. Se reencontraram. Foi agora. Foi essa E cerimônia. se reencontraram e casaram e foi lindo. Talvez um amor do passado que não se fez ultrapassado, mas que a vida os colocou para viver outras coisas. E eles chegaram muito mais preparados, maduros e pronto para curtir essa fase. Então o eterno, ele é agora. Pode ser que amanhã termine e tudo bem, né? O amor não vai deixar de ser o que é por conta disso. Porque a gente Vai escuta muito permanecer lá. que as nossas emoções confundem o que é nosso amor. Pode. E aí eu já escutei muito assim, profissionais falando que só se ama verdadeiramente uma vez. Uhum. Que quando a gente. Só que os nossos picos de emoções por estar vivendo algumas sensações faz com que a gente confunda o que de fato é esse amor bíblico que você falou, genuíno, paciente, sabe? Que espera, que tudo suporta dentro do respeito e tal. E que a gente só se ama uma vez. Eu já escutei em alguns momentos, mas não sei. Tô me perguntando. Porque, Não, tá certo. porque eles falam muito isso, né? Que o nosso pico de sensação de estar vivendo aquela emoção confunde o que de fato é o amor genuíno. Saindo do amor bíblico e talvez falando do filosófico, a própria filosofia não conseguiu explicar o amor em verdade, em essência. Os próprios filósofos divergem.
Platão, Sócrates, Demóstenes, cada um traz consigo uma teoria do que seria o amor. Eu acredito no amor de movimento, né? Quando eu falo que o amor ele não muda em essência. Ele nos muda. Então esse amor nos traz movimento. Hoje eu amo determinada situação, porque isso obviamente me traz troca. Então para mim amor é serviço, é Sim. troca, é devolutiva. Se esse serviço aqui para em algum momento, naturalmente ali ele vai acabar, ele vai terminar. Ou ele vai encerrar o ciclo. Mas isso não impede de que ele comece um ciclo numa outra fase, com uma outra pessoa, num outro cenário. Isso. E a troca vai continuar. E aí a troca aí é infinita, né? Aí pode ser das mais diversas coisas. Agora, eu amo o ambiente que eu estou. Amo os ambientes de casamento. Me energiza, eu gosto, acho incrível. Ambiência. Acho especial, acho tudo muito mágico. Mas não necessariamente o ambiente, mas o que o casal tá levando para aquele ambiente. São coisas que a gente nem vê. Então, o amor ele tem várias fases e faces. E nesse processo, já teve algum casal que quando você ia fazer, você sentiu que não tinha Conexão. Essa risada vai falar tudo. Ai, ai. Mira no corte. Não é? Não. Você falou assim, esse daqui, ó. Eu que terminou na semana. Tô brincando. Não, você vê, até esse de uma semana não encontrei nada disso, porque eles estão vivendo uma atmosfera diferente, né? Já aconteceu de eu entrar na reunião, na videochamada e o casal ter acabado de brigar. Isso já aconteceu. Tá um clima estranho, eu faço uma perguntinha aqui, tipo, conta pra mim, quem é sua noiva? Não sei. Não quero saber. Isso, nesse tipo momento. isso. Tipo isso. Aí você vira terapeuta. Mas assim, aí a gente lida com a situação. Eu vou pro caminho do humor na hora, né? Na hora já, ai, pode parar. Parou vocês dois, não quero saber disso agora. A gente brinca, ainda brinca da risada e dou a opção também. Querem voltar amanhã? A gente se conecta amanhã e conversa amanhã. Meu Deus. Agora, assim, falta de conexão, felizmente, eu nunca peguei. Você assim. nunca pegou ninguém Ai, casando que forçado? Ai, não, não. E você vê, uma vez... Casando forçado. Porque existe, né? Existe, mas você vê, uma vez eu fiz um casamento que a noiva foi emancipada. Porque ela ainda não tinha 18 anos completos. Então, assim, a primeira coisa que todo mundo pensa, muito nova, não vai dar certo, não vai ter futuro. Eu acompanho eles há muitos anos. Eu nem me lembro quantos anos faz que eu casei ela, mas assim, super bem, felizes, a família constituída, estão crescendo, teve filho agora recentemente. Eu adoro acompanhar os casais. Mas na época, o que mais você ouvia ali nos bochichinhos dos bastidores é: pra que tá fazendo isso? Pra quê? A vida não é sua. Exatamente. Pra que você tá falando da vida dos outros? E esse negócio de casar forçada que a Gabi falou, acontece muito assim em cidade do interior de família, né? Não, porque da família do fulano tem que casar com a família do ciclano, porque essa família é boa. Tem isso no interior. É porque na origem do casamento, o que acontece? Até 1890, antes do Marechal Deodoro da Fonseca instituir o casamento civil, o casamento ele era controlado apenas pela igreja, não tinha outro tipo de registro, e ele era muito tido como negócio mesmo, né? Para perpetuar sobrenomes, para perpetuar dotes, bens, né? para perpetuar dotes. Ele era voltado para isso. Então, por isso que as noivas muitas vezes nem conheciam seus noivos, conheciam no dia do altar. E aí culturas vão criando lá suas rotinas e tudo mais. Mas era muito sobre propriedade, né? Sobre domínio de propriedade, perpetuidade daquela família, daquele sobrenome, daquele brasão. Isso. Né? Até 1890 as famílias tinham um brasão aqui em São Paulo. Acho que a última que ainda existe é a do Chiquinho Scarpa, né? A família Scarpa ainda tem o brasão registrado. Mas eram outros tempos, né? E talvez ainda nos cantinhos do Brasil ainda aconteça. Mas até 1890 era um outro universo de casamento. Aí depois instituiu, aí veio o Estado, passou a controlar. E com o tempo as coisas foram ajustando e vai mudar de novo, né? Se aprovar o novo Código Civil Brasileiro agora,
vai desburocratizar um pouco a questão do casamento. Vai ficar mais fácil casar. Vai sim, explica isso pra nós um pouquinho. Não estou por dentro. Como Mais assim? fácil. Gente, vai ser difícil casar. Não é Não é fácil casar. Não, Eu acho difícil. Só as pessoas quererem ir no cartório. Você tem que ir no cartório a partir de 90 dias antes da data desejada, tem que ir com 2 testemunhas, levar uma série de documentos, certidão de nascimento atualizada, para comprovar que o status ainda é de solteiro. No caso de divorciados, tem que levar a averbação do divórcio atualizada. Então, você está em São Paulo. Se você mora na Bahia, tem que conseguir sua certidão lá da Bahia para cá. E tem que ir presencialmente, os dois, com as 2 testemunhas, depois marca a cerimônia, depois, né? Se aprovar o novo Código Civil Brasileiro, o que tudo indica, o processo vai ficar online. Então, vai facilitar mesmo. Você mandará a documentação online, pipipi, popopó, tecla, enter, foi, digitalizou, enviou. O cartório vai dar a devolutiva com a habilitação autenticada de maneira digital, aí você vai realizar a cerimônia. Mas a cerimônia é... Sim, tem que ser, porque aí a lei ainda prevê que o sim tem que ser público, sabido e notório. Então, tem que ser em ambiente público. Quando a gente está num casamento privado e a cerimônia é com efeito civil, a primeira coisa que o espaço tem que ter ciência é, se chegar qualquer pessoa na porta e quiser assistir a cerimônia, não pode impedir. Olha. Porque senão perde a presunção de que é de livre e espontânea vontade. Que incrível. Então, quando é com efeito civil, tem que ser... A lei vem escrito de portas abertas. Antigamente mandava ficar mesmo porta aberta, o porteiro tinha que ficar com o portão aberto, era uma loucura. Mas o porta aberta, depois com o tempo, diz não, é só não ter impedimento. Você já fez alguma celebração online? Fiz! Tipo, via Meet, todo mundo junto? 100%. Mesmo? Fiz. Foi legal, gente. Foi legal. Diferente. Uau, na pandemia. Na pandemia, o casal já tinha dado entrada no cartório, o casamento continuou como um registro essencial e eles não queriam casar no cartório, porque tinha que ir de máscara, só entrava 2 pessoas. Eu falei, gente... Vamos fazer. Faz a sua casa, transmite ao vivo para os seus convidados, tarará, tarará, tarará. E assim foi. E virou modinha. Eu fiz mais de um, inclusive. Uau. Mais de um. E aí teve um que eu fiz da minha casa mesmo, porque esses eu tinha que ir lá na casa deles para assinar. Mas um eu fiz da minha casa. Não era casamento, era uma boda. Mas a família foi se conectando, o casal com a filha se conectou numa outra câmera e eu celebrei da minha casa. Que lindo. Funciona. Você já celebrou algum casamento de cachorro? Não. Não, festa de... Porque, né, gente? As Gente, pessoas não, estão isso é... fazendo Gente, isso. tem muito. É um Isso mercado tem. aquecidíssimo Tem. e riquíssimo. Eu gasto horrores com os meus. Não faço festa, mas gasto. Não, mas é incrível, né? Mas acredito que tem quem faça. Eu ainda não fiz. Esse final de semana eu celebrei com o cachorro da família do nosso lado. Eu vi no seu story que ele latiu. E bem na hora que eu tava falando. O que eu tava falando na hora? Acho que eu tava falando alguma coisa. Vocês vão se lembrar sempre dos abraços, do sorriso. Aí o cachorro na hora deu um... Eu falei, e dos latidos também. Ai, que bonitinho. Muito fofo. Era um pequeno golden desse tamanho. Pequeno Mas ainda não fiz, né? Hoje, 90% da minha agenda são casamentos. Os outros 10% se dividem em festas de 15 anos. Fiz uma de 18 esse domingo. Que legal. Muito bacana. Já fiz de 30, de 80. Olha. Né? Não tem... Eu falo que celebração não tem idade e não tem tempo e não tem assim... quero celebrar 12 anos de casado. Não precisa esperar os 15, os 25. Faz 12, faz 10, faz 1. Batizado você faz também? Faço. Eu chamo de apadrinhamento. Porque é um firmar de elo ali entre os padrinhos, né? Tem casal. Inclusive fiz de um casal que eu casei, fiz o apadrinhamento da filhinha agora. Legal. A celebração ela tem desses presentes, né? A gente vai ficando. Esse ano eu fiz casamento de meninas na época que eu fiz os 15 anos. Há 7 anos atrás. E agora casaram eu tava lá de novo. Esse negócio de ir no casamento, vai ficando pra ver. Você já fez mais de um casamento de uma única pessoa? Não. Isso ainda não. Olha, mas pode acontecer. Pode, né? Porque Casei você hoje, casou lá e daqui casar 5 com outro. anos, vou casar, vou Pode. chamar o Rodrigo. Mas faria. Então, mas a curiosidade, já fez? Não, aí, gente, que ainda bom, não, né? mas Que faria, bom. sem problema nenhum. Eu tenho outra pergunta. Manda. Rodrigo, você é titulado psicólogo também. Cara, porque Ele é assim, poeta. a gente Pessoas costuma ouvir, choram pra a gente você. costuma ouvir que assim, que no último mês, o noivo, a noiva
ficam estressadíssimos e rola Separam briga. 30 dias no mês. Todo dia tem um rola divórcio. briga, rola exatamente. Diz que é uma tensão tão grande que a própria família ali para aguentar, não, gente, peraí, vamos centrar, vamos descansar. Tem que querer muito. Então, o Rodrigo, psicólogo, entra neste meio aí, porque querendo ou não, neste último mês você passa a fazer parte diário deles, né, dos noivos. A gente conversa muito. É que o que mais faz os noivos surtarem, gente, é o medo de alguma coisa dar errado. Porque vai chegando no mês do casamento, começa os diversos medos. Será que vai chover? Será que vai estar sol demais? Será que vai estar muito frio? Será que vai estar muito calor? Será que as pessoas vão? O medo das pessoas não irem, eu acho que é o que bate recorde. As pessoas morrem de medo dos convidados não irem. Por isso, senhores convidados, presta atenção no tio. Olha lá. Confirmem presença. Digam se vai, se não vai. O casamento é um evento super caro. Quando chega a mensagenzinha pra você, primeira coisa, se sinta honrado por ter sido convidado. Porque é um evento caro, a pessoa empenha tempo, empenha dinheiro. Todo mundo que casa faz o melhor do que pode fazer. Faz mais do que o melhor do que pode fazer. Então, ser convidado é uma honra. Confirma, sim, eu vou. Se você não for por algum motivo, avisa. Não vou poder ir. Se está em dúvida, se precisa de um tempo, avisa. Responda até o dia tal. Porque as pessoas, quando organizam um casamento, vou fazer para 100 pessoas. Provavelmente essa pessoa gostaria de ter 150 no casamento. Exatamente. A lista dela vai ter 150 pessoas. Se você falar que não vai, uma pessoa lá, a 101, vai subir para a lista de convidado. Então o investimento não vai ser perdido. Porque é muito comum. E com antecedência. Tem uma média de 5 a 10% de ausência nos eventos de casamento. 5 a 10%. Por imprevisibilidade. Sim, que pode acontecer. Ou No dia, né? Aconteceu alguma coisa. pode acontecer no dia. Agora, recebeu a confirmação, não confirmou, não falou que vai. Ou pior, confirmou e não foi, sem que seja por algo imprevisível. Não. Se interna na sua casa. Por favor. Não Porque- faça isso. Mas o maior medo que tem é esse. É de ausência das pessoas e aí começa o pânico com outros pontos, né? Será que vai chover? Será que vai estar sol? Será que vai estar calor demais? E tal coisa. Isso. Às vezes fica fã, né, dos TikToks, dos Instagrams, aí começa a ver coisas que não tem no próprio casamento, aí surta. Mas eu não tenho isso. Tudo bem, você não precisa ter isso. Mas eu não tenho aquilo. Tudo bem, seu casamento é seu. Não é igual ao outro. E já chegou de, sei lá, noiva ou noivo, dias antes, falar assim, não quero mais casar, não aguento mais, não é isso que eu quero pra minha vida. Tem uma Me arrependi, o que eu faço? Já aconteceu? Não, de arrependimento do noivo, da noiva, não. Mas assim, tipo, gente, a gente não vê a hora de chegar à festa e acabar. Isso sim. Isso deve ter É bastante, muito né? estresse, né? Bastante. Muito estresse. As pessoas têm que... Para tornar o processo mais leve, não tem jeito. Tem que ter uma assessoria, tem que ter um pessoal por trás que você só administra e eles cuidam de tudo. Agora, pegar serviços pontuais, porque existe aquela assessoria final, a do dia, né? Que a assessora vai só lá na hora pra... Só pra organizar. Tudo certo. Você se estressa demais, Mas- porque você entrega o evento na semana só. O resto você fica na... Você vê um evento... Falar de um evento meu aniversário agora em junho, fiz para 40 pessoas. Eu tinha 6 fornecedores envolvidos. Um aniversáriozinho de 40 pessoas. 6 fornecedores. De staffs trabalhando, tinha 3... Eu tinha quase 10 pessoas trabalhando. Olha Uma isso. festinha para 40 convidados. Agora, pensa num casamento. Meu Deus. Quando a gente fala num casamento de 100 pessoas, só até o evento começar, a gente coloca aí 15, 20 pessoas trabalhando. Pessoal que faz mise en place, montagem, decoração, locação, Uma indústria, transporte. recepção. Depois que começa o evento, você tem em média 30% do número de convidados de staffs. Garçons, cozinhas, ajudantes, segurança. É muita gente. Tem nem Você tem o dado estatístico de qual é a média de faturamento do segmento de Tenho. casamentos ano? Tenho. 2023 foi 4,5% do PIB brasileiro só em eventos. Uau. A gente está falando de aproximadamente 1,6 bilhão. Qual foi o casamento mais caro? que você já fez? 700 mil pessoas empregadas indiretamente. Uau. 700. É aquecido 2023. É bem aquecido. O brasileiro, ele é festeiro. Isso falando não, esse dado que eu tô trazendo são de eventos
vamos dizer assim, que estão dentro da formalidade. Porque tem Fora muito... que não estão, exatamente. Imagina, se a gente for A pegar um pessoa número vai lá que... e se... eu vou fazer a festa. minha né? chácara, vou abrir minha chácara para fazer casamento. Exatamente. Mas, e também eu acho que o dado ele não consegue mensurar, por exemplo, fui convidado para um casamento, vou alugar uma roupa, vou fazer unha, vou fazer cabelo, vou comprar presente. Uau. O dado ainda não mensura isso. Total. Muito. E a Gabi fez uma pergunta legal. Qual o que é casamento mais maior, caro? Porque a gente viu, faz pouco tempo, o casamento daquele pessoal indiano lá do Nossa! Menina! Chefe. Fez um casamento tão glamouroso. Eu Riquíssimo. fiz alguns muito Milhões. lindos. É. Bem riquíssimos. Em budget, eu não sei porque eu não era da organização, eu só fui contratado, mas pelo lugar, eu acho que brincando uns 600 mil em um dos maiores que eu já trabalhei. Brincando, 600 mil para um dia de festa. É que hoje também tá assim também gastar 500 mil, né? Não é difícil não. A noiva começa, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Difícil até pra pagar, né, mentora? Mas você sabe o que eu vejo bastante, assim, nos últimos casamentos que eu fui? É o noivo e a noiva conseguirem aproveitar devido a esses serviços. Devido à tranquilidade de ter o celebrante ali que vai chegar na hora, que vai fazer o serviço de servir. Então, assim, eu ouvia muito assim, nossa, mas eu nem comi. Eu nem pensei. Vocês vão começar a Exatamente. perceber que as festas estão se tornando um pouco maiores. Justamente por isso. Para conseguir, dentro do tempo, fazer tudo o que precisa ser feito e ter tempo de diversão. Porque tem alguns protocolos que não vale a pena abrir mão. Tipo, não, a gente não quer saber de foto protocolar depois da cerimônia com o padrinho. Você não quer saber na hora. Mas depois... Depois, quando você receber os arquivos, você vai falar, Poxa, não viu o padrinho? Não viu o padrinho. Uma vez eu ouvi um depoimento de uma juíza, ele mexe comigo até hoje. A gente estava numa roda de conversa e ela falando, às vezes me perguntam se vale a pena ter vídeo. Teve uma época que só estava tendo fotógrafo no casamento. Se vale a pena ter videomaker ou cinegrafista, os nomes foram mudando também, né? E eu virei para a noiva e falei, com certeza. Ela é a juíza Maria Zucchelli, de Pirituba. E ela já é divorciada há muitos anos e ela falou, eu pensei muito em jogar fora o DVD do meu casamento. Pensei muito em jogar fora, não queria mais quando eu divorciei, não foi uma situação agradável e tudo mais, acabou não jogando fora. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, ou mais. E ela falou, meu pai faleceu há bastante tempo, e no DVD do casamento é o único lugar que eu consigo ouvir a voz do meu pai de novo. Ai, me arrepiei. Então, assim, as memórias que você cria nesse dia, elas podem te trazer a experiências que o tempo, a própria memória apaga, né? A primeira coisa que nós deletamos de uma outra pessoa é o tom da voz. É o tom da voz. Então, se você não tiver um arquivo, alguma coisa que preserve isso, das suas raízes, a primeira coisa que se perde é o tom da voz. Nossa. E ela tem essa memória. Então, tem coisas que não vale a pena deixar de ter. Tem momentos do evento, etapas que não vale a pena deixar de cumprir. Então vocês vão perceber, São Paulo, Barueri, as festas, elas estão se tornando festas de 8 horas. Antes eram 5. 4, 5 horas. 5 horas de festa, algumas eram 1 de cerimônia e 4 de festa, depois virou 1 de cerimônia e 5 de festa, e agora o habitual estão sendo 8 horas de festa. Uau. Porque aí consegue cumprir os protocolos nas primeiras 2, 3 horas e restam 2 horas e meia para o casal curtir à vontade. E aí vai muito também do casal, né? E, recentemente, uma das minhas melhores amigas de infância casou. Fui lá até pra Tupã. Fui madrinha. Tupã. A festa dela, ela contratou 14 horas. Uau, não tenho coluna para isso, gente. Foi uma formatura. Tinham 6 bandas. Uau. Era uma atrás da outra, Nossa. assim. E ela contratou algumas 14 bandas. 14 Você horas. ficou às 14? Não, acabava 8 horas da manhã, 7 Tinha um horas. espazinho lá? Não, a última banda, sabe qual que era? Uma micareta. Ela deu abadá pra todo mundo. Ela gente, finalizou micareta de É um carnaval, evento, sabe? né? Um evento. E aí eu falei, a gente não aguentava mais. Mas assim, foi do começo. É isso que você segura falou. energia, né? É as fases. Ela teve tempo pra foto, aí ela sentou pra comer, porque ela sabia que ia até. Aí foi com paciência, aí ia beber, sabe? Ela conseguiu dar atenção pra todo mundo, foi pra pista de dança, dançou o que tinha que dançar. Curtiu. Mas assim, foi uma. Eu nunca vi. Uau, Eu falei, não, eu falei pra ela, Fernanda, você fez uma formatura, porque formatura já Isso, com certeza. Ela fez uma formatura. Mas as festas estão se tornando longas. E todos os setores acabam se beneficiando.
Porque hoje nos casamentos você tem spas de pés, você tem massagem, Exato. você tem as recreadoras para as crianças. Dá margem de interligar ecossistemas, né? Demais. E fomentar ainda Você vê, mais o hoje tem mercado. mágicos entrando no setor de casamento para entreter os convidados, fazendo mágica nas mesas, brincando com eles que enquanto as incrível. coisas E você falou um negócio legal agora. No casamento dela, deu 6 horas da manhã, abriu uma cortina assim que separava os dois salões. Uhum. Tinha barraca de pastel de feira. Ai, Olha isso, Porque geralmente gente, final de balada, Uhum. pelo menos interior, a galera vai pra todo comer mundo. pastel na feira. Quando passa Ela a leva pra cachorro lá. quente, né? Vai pra rua. Ela falou assim, eu não quero que ninguém pense, vamos embora pra ir comer pastel na feira. Eu trouxe a feira. Aí tinha as tias da barraca de feira lá, fritando na hora, você escolhia o ai, que sabor. delícia. Um freezer com os caldos de cana, tudo na garrafinha, já etiquetado o casamento deles. Olha isso, Você pegava o caldo de cana. Aí vamos lá. ó. Olha isso, eu nunca vi Pastel, um a desse. feira, o caldo de cana, a pessoa que fez a identidade visual, a Fomentou. gráfica que imprimiu. Olha lá, amiga, podia ser o pastel de vento. Não é? Pastel de vento. Olha, Gabi. Braço festa. Porque agora tá na moda as barraquinhas em vários eventos. Barraquinha de churros, barraquinha de pastel, barraquinha isso. de É, açaí. Interessante. Gente, mas essa ideia foi... Gente, aí eu falo, né? ideias, Inovação, né? Cara, a inovação é a todo momento. Na hora que abriu aquela Não, cortina que a imagina. gente viu as tia da Setor feira não fritando para. pastel, eu falei, tia do céu, me dá um de frango que eu queria agora. 6 horas da manhã, eu falei, tia, Não, fritou porque pra mim. muitas vezes é isso. Você tá no casamento, você tá brincando, você tá ali dançando, você tá... E você até come e tudo mais. Mas é tanta energia que você gasta que chega lá, meu, vamos passar ali pra comer alguma coisa. Vamos ver o que tá A criança que sai com fome da festa. Tem criança que sai com Você vê, fome o da festa. McDonald's está fazendo casamento. Mentira. Vai o Ronald McDonald, a parceira dele, que eu não sei É dela, sério? dele, que eu não sei o nome da. Também não sei. A Ah, eu vou Ronalda. procurar isso pra ver. Elas vão com as bandejas de cheeseburger servindo. Começa até a tocar o rock do Ronald. Dance com o Gente, Ronald. vou ver Invadem isso. a pista de dança com cheeseburger. E a Olha, própria que rede que Tem tudo. fornece? Eu não sei se a rede que fornece, se alguém que teve o start e faz acontecer, mas tá viralizando. Que Tá incrível. viralizando. Sensacional. Vamos ter barraquinhas do pastel de vento. Já pensou? agora. Meu Deus. Já é o Faz uma próximo parceria casamento? com o caldo Qual de é o cana. próximo casamento, então? Ali já tá a ideia. Qual aí. é? Quem vai casar primeiro? Olha, eu vou te falar que aqui a indústria tá fraca. Amiga, você já tem o pastel da Eu festa tenho tudo, e o minha filha, eu tenho a chácara, eu celebrante. tenho o celebrante. Eu Aí. tenho tudo, menos o Tem principal. até as crianças que Tem vão até entrar com as- essa já lista. tem. E a família A pronta. florista. Rodrigo, Só falta o principal. eu tenho uma pergunta. Também foi uma experiência de uma amiga, tá? Incrível, né, gente? Vários casamentos. Mas houve um atraso do celebrante de quase 1 hora. Ele morreu, né? É. Na verdade, porque a gente entendeu que, assim, ela estava desesperada, né? O noivo já queria ir atrás de outra pessoa. Tentou, na verdade, comer em cima da hora, não conseguiu, porque para ele já trazia outra. E foi incrível. E aí, a resposta, né, veio logo depois. Ele estava em um outro casamento. Que atrasou também. E que Exatamente. Olha os que mini foi. infartos. Exatamente. Aí eu pergunto para você, planejamento. Porque a gente fala de responsabilidade, né? A gente está falando exatamente de 2 vidas que estão se juntando, a Sonhos, família toda, né? de sonhos, exatamente, do amor ali em questão. E fala a questão do planejamento, como é o planejamento do celebrante, o que precisa, porque muitas vezes a pessoa, né? Eu vou celebrar ali, eu vou Vai dar fazer. tempo, vai Quando dar a gente fala de tempo, vai dar investimento, tempo. o investimento pessoal, Sim. que é o estudo que você falou, que trouxe aí depois de 3 anos que você foi... Não, vamos lá, vamos fazer. E se tornou isso um empreendimento para você. Mas a questão da responsabilidade mesmo, a questão... Porque pelo que a gente já ouviu, você já tá com a agenda lá em Graças cima, né? 2027. E aí chega, a gente faz, Rodrigo, pelo amor de Deus, só mais um. Você faz de manhã, à tarde você tem outro, vai dar tempo, coisa e tal. Conta esse negócio do planejamento, porque querendo ou não, essa questão do atraso, essa questão... Dizer não, né? Dizer, né? Sim, tem que saber dizer não. Eu faço mais de um evento no dia, mas sempre com margens. Eu nunca cheguei atrasado num casamento. Eu celebro há 12 anos. São mais de 1.000 celebrações realizadas. Nunca cheguei atrasado num casamento. Parabéns. Nunca cheguei atrasado numa festa de 15 anos. Nunca cheguei atrasado numa formatura. Nunca cheguei atrasado num evento corporativo. Então, assim, a responsabilidade do horário... Primeiro, o quanto que custa 1 hora de evento perdida? Porque o buffet não vai se solidarizar, que atrasou. Até porque, o buffet não tem culpa disso. 2, as pessoas que estão trabalhando lá chegaram no horário.
para cumprir o seu trabalho. Ninguém vai assumir um prejuízo desse. E provavelmente nem o celebrante. Né? Vai lá, vai fazer, vai bater palminha e... Né? Não. A responsabilidade é tremenda. Para mim, isso merece processo. Sem sombra de dúvidas. Porque quanto que custa uma hora de festa? A gente está falando de um valor milionário, assim, né? Não é pouca coisa. E a frustração, né? Para mim, além de ressarcir a hora de festa, ainda o dano moral pela frustração. Eu sempre me planejo com uma grande margem. Contratualmente, eu tenho os acordos que eu faço com as noivas. Então, o que eu tenho de acordo lá? A partir de determinado tempo, eu me reservo o direito de ajustar a cerimônia. A cerimônia estava marcada 4 horas, o convite 3h30. A gente começou 4h40, vamos dar exemplo. Para quem já estava de convidado que chegou meia hora antes, estamos falando de 1h20 de atraso. Para nós que somos do setor, sabemos que são 40 minutos. Mas é todo um cronograma de festa. Então eu me reservo o direito de ajustar, porque para mim a experiência da cerimônia, ela não está linkada necessariamente ao tempo, mas ao sentimento. Comecei a cerimônia, tá? Aquele clima maravilhoso de 1h20 sentado esperando, não tem sentido eu ficar 30, 40 minutos falando. Então eu ajusto a cerimônia, eu me reservo esse direito de ajustar. E no meu acordo com as noivas eu tenho 1 hora de tolerância. Então se atrasou por mais de 1 hora, aí eu me reservo o direito de ir embora, sem realizar a cerimônia. Legal. Nunca aconteceu também. Sim. Né? Já tive várias histórias de atraso, vários casos de atraso. Mas nunca deixei de realizar uma cerimônia também, porque mesmo tendo o acordo, eu tenho muita previsibilidade, né? Então, fiz um casamento meio-dia. O outro me procurou para 5 da tarde. Tá, eu sei que eu tenho 5 horas de intervalo, mas quanto tempo de deslocamento? 1 hora. Na minha cabeça eu jogo 2, porque um acidente, um trânsito, uma rua que fecha. Ontem tava tendo jogo no Morumbi, né? A hora que eu tava indo... Todo. Eu saí do primeiro buffet que eu fiz o casamento 3 horas antes. E eu tava numa distância de menos de 30 minutos, né? Mas eu falei, quer saber? Já vou pra lá. Não vou ficar enrolando por aqui, não. Porque quando eu tô com muito intervalo, o que eu faço? Eu tô em Barueri e preciso ir pra São Paulo, pra Osasco. Então, com 3 horas daqui em Osasco é o quê? 20 minutos, né? Tô com 3 horas de intervalo. Vou enrolar aqui no Shopping Tamboré? Não. Vou enrolar no Shopping União. Que é mais perto. Porque eu já vou ficar em Osasco. Então, eu vou pra lá, sento, almoço tranquilo. Opa, tô a 10 minutos do lugar, ótimo. Vou com 1 hora antes. Então eu planejo com base em horário e com previsibilidade. Normalmente eu jogo o dobro. Então, 1 hora de trajeto, calcula 2. Sim. E quanto tempo, em média, dura a sua celebração? 25, 30 minutos. Aí considerando cortejo, entrada, saída, cumprimento, troca de voto, troca de aliança, ato civil, fecha tudo em 1 hora. Nossa, 1 hora. 1 hora. Sim, 1 hora no máximo tudo. Aí depende do cortejo também, né? Tem cortejo com 30 casais de padrinhos. Nossa. Aí eu faço 15, 20 de cerimônia. Eu vou ajustando, porque pra mim a cerimônia também não começa quando eu ligo o microfone. Começa na primeira música. E tem casal que coloca, é igual formatura, né? É 30 casal. Mas agora a própria igreja tá proibindo. Igrejas limitam. Eu sei porque da Fernanda o padre limitou. Ela queria um monte de padre. Ele falou, não, 6 de cada lado é o máximo que a igreja hoje autoriza. Aí limitou, porque senão fica uma cerimônia muito longa, atrasa a missa, que depois vai acontecer, né? Questão de atraso, os noivos têm que ter sempre na cabeça algumas situações. Padrinho tá atrasado. Começa ou não começa? Porque por mais que tenha assessor, organizador, etc e tal, e por mais que às vezes tenha sido combinado antes, a assessora normalmente pergunta, se atrasar um padrinho, vai começar? Na reunião as noivas falam, pode começar, não tem problema. Chega no dia... não, vamos É a melhor amiga de infância. Amiga. Pode Então, matar. tem que ter muito bem Deus que resolvido melhor isso. essa. Eu comecei faltando gente no meu casamento. Não, mas eu já... Não deu horário, Pode 6 começar. horas, 6 horas. Era um casal de padrinhos também. Eu falei, pode começar. E comecei, ele chegou inclusive nos 45 do segundo tempo, assim, eu já tava lá na frente quando ele foi lá pro apareceu. cantinho, atrás do lado. Exato. Incrível, gente. É isso aí. Meu Deus, já deixar a gente vai estamos, embora. Precisamos fazer a parte 2 desse... Eu e a Pauline só ficou aqui aprendendo pra prática, né, Pauline? Muita Né, inspiração o aí. dia que aparecer a cereja do bolo, Rô. Já sabe, Viu, né? se eu quiser casar antes de 2027, eu não consigo te contratar? Não, consegue, Consegue, calma. Né? Tem eventos marcados para 27, tem bastante evento para 26, para 25
A agenda tá mais completa ainda, mas ainda tem uns... Tá sujeito, né? Tem umas possibilidades. Ai, que bom. Tem umas Porque eu pretendo possibilidades. casar antes de 2027, por favor. Vamos! Já vou até comprar terno novo. Rodrigo, vamos aproveitar então. Deixa sua mensagem. Tem o jogo das palavras. Agora antes! Vamos, a Kelly já finaliza com a Com a mensagem, então bora agora então. Vamos lá. Ansiosa. Não, peraí, a palavra. O jogo da palavra. Não, o jogo da palavra. Não é com a mão dada? O jogo da palavra. Pode ser Jogo das tudo. palavras. Vai, energia aqui. Ó, a gente vai falar uma palavra pra você. Tá. E o que vier no seu coração, você fala. Eita, tá. Isso. Vai, Grazi. Fé. Deus. Paixão. Paixão. Celebração. Comunicação. Vida. Legado. Família. Muito bem! Agora queremos que você deixe sua mensagem final para os nossos inscritos no canal, nossos seguidores das redes sociais. Perfeito, perfeito. Ah, não tem mensagem melhor para terminar, senão acho que falar de gratidão, não é mesmo? Gratidão é algo que a gente nem precisaria falar, verbalizar, porque ela é sentida. Gratidão boa é aquela que a gente consegue tocar, é aquela que a gente consegue enxergar. E tá aqui hoje é um ato de gratidão, com toda certeza. Obrigado pelo convite. Sejam gratos nos lares de vocês. A gratidão, Amém. ela... Amém. Quando ela não tá só na palavra, porque a palavra toca vento, né? Atitude, gesto é o que concretiza aquilo que a gente sente. O nosso lar fica mais feliz. Sejam gratos dia após dia para enfrentar esse mundão aí tão complicado às vezes, mas é bonito também de se viver. Obrigado, meninas. Esse foi o Rodrigo Celebrante mais famoso de Alphaville região. Tem muita história pra contar, Arroba viu? Rodrigo Celebrante. Obrigada, Rodrigo, pela disponibilidade. Meninas, por obrigado. compartilhar sua história. Adorei isso aqui. Quero mais. Queremos parte Então, 2. chegamos ao fim. Agora vamos dar Agora sim, Obrigada, gente. Já se inscrevam no nosso canal. Curta Compartilhe essas mensagens de amor aqui. Você que pretende celebrar momentos, memórias da sua família, seus momentos especiais. Já contate Tô aqui. Rodrigo Celebrante. Tchau, até a Beijo, próxima. Obrigada, gente. Tchau, Até o próximo tchau. episódio. Tchau.